Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre o jogo Resident Evil 8, Resident Evil Village, que foi anunciado recentemente no evento da Sony, como sendo um jogo multiplataforma para a nova geração. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, me segue lá no Twitch, @loucobaltar. E agora o canal está com link de afiliado com a Amazon, então se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar o canal, link na descrição e vamos lá para o vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. O vídeo é um bate-papo. Antes de tudo, eu queria avisar a galera que o sorteio do jogo The Last of Us Parte 2 ainda está de pé, dá tempo de participar. E o sorteio vai ser feito para todos os membros que estiverem com o Prime ativo lá no canal da Twitch no dia 19, que é o dia do lançamento do jogo. Esse é o primeiro sorteio do canal. E depois disso a gente vai continuar sorteando jogos todos os meses, hardware, teclado, mouse, tudo que eu conseguir arrumar para a galera para poder sortear. Então eu conto com a colaboração e com a participação de vocês. Resident Evil 8, Resident Evil Village, Resident Evil Rock Santeiro, seja lá como diabos você quer chamar esse jogo, eu aposto que você não imaginou que ele fosse ser tão bizarro assim, ou pelo menos como o trailer promete pra gente que vai ser um jogo bizarro. Saíram vários rumores do Resident Evil nos últimos meses e eu preferi ficar quieto porque eu não acreditei que a Capcom poderia fazer esse tipo de coisa com aquela que é a sua franquia de maior sucesso. Hoje o carro-chefe da Capcom, já há muito tempo, é o Resident Evil. A Capcom mostrou também o jogo Pragmata, que é uma nova franquia e que a gente ainda não sabe muita coisa, mas eu imagino que seja um jogo interessante, pelo que a gente viu. E a Capcom, embora tenha dado várias bolas fora nos últimos anos, mas também deu algumas bolas dentro, ela ainda tem muita credibilidade no mercado. Nos últimos anos, a Capcom foi muito elogiada por conta do remake do Resident Evil original, um remaster, depois o remake do Resident Evil 2, e foi muito criticada por conta do remake do Resident Evil 3. A Capcom acabou usando mais uma vez a franquia para fazer um jogo meia boca, ali muito rápido, e imputar nele um multiplayer horroroso, com personagens horrorosos, com a jogabilidade que não funciona, uma abominação total, um desastre total. E a gente ainda viu muita gente hypando e jogando esse jogo em vez de criticar. Eu acho que aquele jogo ali tinha que ter sido criticado duramente por todo mundo, porque a Capcom se aproveitou da memória afetiva que a galera tinha com Resident Evil 3 e fez um jogo ali, não é um jogo ruim, mas a galera esperava muito mais, Foi um jogo que conseguiu ser mais breve, mais curto do que o jogo original de 1999. Então a Capcom deu uma bola fora muito grande com o Resident Evil 3 e o Resident Evil Resistance. Mas a gente volta um pouquinho atrás também, a gente lembra do Resident Evil 7, que foi uma outra bizarrice, mas era um jogo excelente, um dos melhores jogos em primeira pessoa que eu joguei. Eu sempre cito aqui no canal o Resident Evil 7 e também o Alien Isolation como bons exemplos de jogos em primeira pessoa. O único problema do Resident Evil 7 é que o Resident Evil 7 ele não era Resident, não tinha nada de Resident ali, e ele não tinha necessidade nenhuma de ser um Resident Evil. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A história só começa a ter alguma coisa de Resident Evil ali bem pro final. Você começa a perceber que a parada tem alguma coisa ali de Resident Evil. E fora isso, tem algumas coisas como a erva, aquelas fitas amarelas, aqueles barris lá, o baú, e teve muita gente hypando também, falando, não, esse jogo é mais Resident Evil do que o próprio Resident Evil, porque tem tudo de Resident Evil aqui, e não tinha, na verdade, quase nada de Resident Evil naquele jogo. E a Capcom, para mim, ela acaba cometendo o mesmo problema agora com o Resident Evil 8, Quando eu vi o trailer do jogo, eu falei assim, porra, eu comentei, tem o react aí, tá lá no vídeo, lá se vocês quiserem ver. Eu falei, cara,
Pelo menos esse jogo é em primeira pessoa, é uma coisa que eu reclamo muito aqui no canal, né? São jogos de primeira pessoa com câmera voadora. O Resident Evil 7 ele não era tão assim. Era bem feito, era muito bem feito e tal. E agora vai ser com uma engine melhorada, né? Com a Re-Engine melhorada. E durante o trailer do jogo eu falei assim, ó, o jogo é em primeira pessoa, mas por enquanto tá maneiro, né? A história parece ser interessante, tem uma atmosfera bem sombria, né? E vamos ver no que é. E no final das contas apareceu o lobisomem do Roque Santeiro, ali gritando, "Uah!", e era o Resident Evil Village, ou seja, bizarro. Além disso apareceu o Chris com a cara de, sei lá, de Dimitri ou de Vitali, sei lá, qualquer coisa, menos cara de Chris, parecendo um assassino russo ali da máfia russa, e atirando uma mulher ali na frente do Ethan. A gente não entendeu nada, né? Não entendemos absolutamente nada. Mas beleza. E aí é que eu volto naquele mesmo assunto. É um jogo interessante. Parece ser um jogo muito interessante. Um dos jogos mais interessantes que a gente viu ali naquela apresentação. Mesmo sendo em primeira pessoa. Porém, não tem nada de Resident Evil. Ele não precisava ser um Resident Evil. A Capcom lançou a outra franquia lá, Pragmata, né? Podia ter lançado um outro jogo, cara. Ah, não, agora não é Resident Evil, é Village de Resident Evil e tal. Mas continua usando o mesmo nome da franquia e usando o personagem da franquia. Cara, as coisas quando elas vão... Eu acho que toda história ela tem que ter um início, meio e fim. Eu acho que tem que ter um início, meio e fim. E o Resident Evil ele já está se alongando por muito tempo, né? Por muito tempo. E na minha opinião já deu. Não precisa mais ter Chris, não precisa mais ter Leon, não precisa mais ter Jill. Eu, sinceramente, não quero saber o que aconteceu com esses personagens, porque a Capcom já cagou a história toda. Já tá todo zoado. É o samba do crioulo doido aquilo ali. Não tenho mais nenhum interesse em Resident Evil. Eu não tenho. Mas tenho interesse, sim, ainda nos jogos da Capcom. A Capcom ela acaba ficando presa, né, na base da história do Resident Evil e acaba talvez se fechando para novas histórias. Esse jogo tem um potencial incrível. E o que ele vai receber de crítica, né, por conta de ter lobisomem, Baltar, mas é da cabeça do... Já teve gente falando assim, não, mas a Umbrella, Baltar, ela sempre tentou fazer um... Eu recebi um comentário desse, a Umbrella sempre tentou fazer um lobisomem, só que nunca conseguiu. Eu falei, pô, os caras podem fazer uma bomba nuclear, pode fazer um gêmeas e cachorrão, os caras podem fazer, caralho, um monstro gigante, pode fazer o Wesker virar o cara do Matrix, os caras podem fazer tudo, mas os caras querem fazer um lobisomem, né? Sendo que o que mais tem... Se o cara arruma até bala de bazuca, cara, bala de prata pra matar lobisomem, vai ser a coisa mais fácil que tem. Bruxa e tal. Então a Capcom, ela fica presa na história do Resident quando ela poderia explorar muito mais um jogo como esse daí, se ela não tivesse ali tendo que corresponder com a expectativa dos fãs. De como é que vai estar o Chris? Né? Aí o nego vai reclamar que o Chris tá com cara de Vitali. Né? Aí eles fazem um link ali com Resident Evil. Sei lá, na minha opinião, já deu. Já deu. O jogo podia se chamar Village. E não ter o Ethan, ser outro personagem. Né? E não ter o Chris, ser o Vitali. Né? Porque tá com cara de Vitali ou Dimitri. Tanto faz. Mas não. A Capcom continua utilizando a franquia Resident Evil, destruindo a franquia Resident Evil, e tudo isso para poder vender, né? E também para agradar fãs que são cegos, que vão ficar hypando o jogo de todas as formas. Eu não estou falando que vai ser um jogo ruim, provavelmente vai ser um jogo muito bom, mas que na minha opinião vai ser ofuscado pelo número de críticas que vão vir forte, vão vir pesada, dizendo que o jogo não tem nada a ver com Resident Evil. Então a galera tá falando, não, mas vai ser coisa da cabeça do personagem, é que a Umbrella fez isso, não sei o que não sei o que lá, que não sei o que. Cara, seja sincero comigo, você que é fã do Resident Evil, assim como eu já fui um dia também e hoje em dia tô largando de mão. Não seria muito melhor aproveitado um jogo daquele ali, né, numa vila sombria, com lobisomem, com os moradores assustados, com bruxa e o caralho, se não fosse Resident Evil? Se não tivesse nada a ver com Resident Evil, personagens novos, uma nova empresa, novos vilões, outra coisa, cara. Acabou, Resident Evil acabou. Acabou, não precisa ficar remoendo a parada, entendeu? Baltar, mas a história ainda dá...
Beleza, então faça algo decente, né? Porque, caralho, não dá pra você fazer uma mistura dessa. Não tem absolutamente nada a ver. Quando você joga o Resident Evil 1, 2 e 3, pô, você não imagina que no 8 vai ter lobisomem e bruxa, né? Não dá pra você imaginar esse tipo de coisa. O Resident Evil 4, ele já foi uma bizarrice do caralho. Resident Evil 4, meu Deus do céu, cara. Mas é um jogo ruim? Não, não é um jogo ruim, é um jogo bizarro, né? Tem uma estátua gigante que corre atrás de você, tem o monstro lá, tem um cara que tá vendendo arma dentro da caverna, né? Tem um monte de coisa louca naquele jogo ali. E os japoneses, cara, os caras, cada vez, o cérebro dos caras já fritou, já há muito tempo, e cada vez eles vêm com coisas mais tentáculo, gêmeas e cachorrão, você tem que fazer uma quantidade de pontos para progredir no game, né? Senão repete a fase, chapéu de galinha na cabeça do Big Boss, esse tipo de coisa que não cabe pra mim. Então, o Resident Evil 8 Village é um jogo que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Tenho certeza que vai ser muito bom, porque o 7 foi muito bom também. O 2 foi muito bom, o remake. O 3, a Capcom vacilou feio, né? Vacilou feio. E esse jogo tem muitas condições de ser um grande jogo, porém não tinha que ser Resident Evil, cara. Em relação à jogabilidade, as outras coisas, a gente não viu nada ainda, mas provavelmente vai ser igual ao Resident Evil 7, né? Com algumas melhorias gráficas, o que já é muito bom. Eles disseram que vai rodar numa engine melhorada, uma R-Engine melhorada. Então a gente fica na expectativa. Não se sabe se vai sair pro PS4 ou Xbox One, Xbox One X. Eu acredito que até saia, né? Mas primeiro o foco deles é na nova geração. E eu não acredito que ele tenha gráficos tão impressionantes assim que não seja possível rodar nos consoles atuais. O Resident Evil 7 era um jogo bem leve, por sinal. Então, pessoal, é isso aí. O que vocês estão esperando do Resident Evil Village? O que vocês acham do que eu falei sobre o jogo? Eu, sinceramente, acho que vai ter uma chuva de críticas em cima da Capcom por causa, sei lá, dessa nova roupagem que eles estão dando pro Resident Evil. E é isso aí. Um grande abraço, espero vocês lá no sorteio do jogo The Last of Us Parte 2 lá na Twitch, @loucobaltar. Um grande abraço a todos, até a próxima.